Olá, gente, bora de live, mais uma live nessa manhã de segunda-feira e estamos aqui para bater um papo aí, em continuação a esse papo que estamos tendo toda segunda de manhã, esse papo estamos pensando nesses dias sobre a nossa história aqui de Anápolis e sobre as implicações dessa história aqui para a nossa vida. Olá, Paulo. E aí, Eliel, tudo bom, meu irmão? Graças a Deus. Tudo bem. E você? Bem, graças a Deus, tudo bem. Na rocha, alegria poder te encontrar aí. É um privilégio para a gente, sempre. Paulo, começamos um papo aqui mais direcionado um pouco para a história de Anápolis. Anápolis vai fazer os seus 113 anos no mês que vem, e a gente começou trocando uma ideia aqui sobre o James Funston, né? Uma personagem assim marcante, uma história linda, com impacto fantástico. Um dia eu tentei fazer as contas, Paulo, nesses cerca de 90 e poucos anos do Hospital Evangélico Goiano, foram atendidos cerca de 3 milhões de pessoas. Meu Deus, tá vendo? Impressionante. 3 milhões. A conta, assim, jogando muito por baixo, eu achei um relatório de 45, mais ou menos, 47, não lembro a data exata. Aí estava lá 300 tratamentos, 500 internações, tanta cirurgia. Aí eu fiz um cálculo para trás e para frente. Logicamente que quanto mais para frente, mais atendimento, mais gente, né? Mas eu fiz na média ali de 45. Deu cerca de 2.700.000 pessoas. Pois é. E aí, sim. Isso que você está dizendo, né? Bom, primeiro aí, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente, uma alegria, um privilégio e assim, não é, como diz o caipira, não é para puxar a brasa para nossa sardinha, não, mas nós estamos conversando sobre um assunto assim da extrema relevância. Eu espero que essas lives sejam sendo guardadas aí, a gente poder compartilhar isso com outras pessoas. Você sabe do meu empenho, e eu acho que quanto mais a gente está limpando, né, o entorno dessas fontes, a gente vai descobrindo quão poderosas são essas águas. E acho que as pessoas não têm noção, né, do que isso significa. E às vezes a gente subestima, né? A gente está tão focado em quantificar apenas os números litúrgicos, né? Os números devocionais litúrgicos, que a gente não quantifica porque você pensa isso, você levantou, Eliel, números numa relação direta. Agora você imagina a relação direta. Quantas pessoas afetadas. Então, sem medo, você pode multiplicar isso por 3. Entendeu? Isso aí está uma criança com um pai e uma mãe, está uma senhora com 2 filhos. Ou seja, quantas pessoas afetadas, né, no sentido de ter tido assistidas na sua dor, na sua luta. Então, nós estamos falando aí de quase 10 milhões de pessoas. Isso é a população da Escócia hoje. Uau. Praticamente a população de Portugal. Então, assim, eu acho que essas coisas precisam estar mais claras para a gente. Sim. Para a gente entender, assim, o como tem um elemento assim, multiplicador. Se você pensar que parte dos atendimentos aí foram partos, né? Foram milagres de cura. Então, assim, você pensa, meu Deus do céu, forma um país. Forma um país. Sim. O Paulo, isso porque a gente está sendo assim bem... a palavra humilde não é melhor, mas vamos lá. Bem humilde nos relatórios, né? Porque aí teve... Modesto, isso, perfeito. Porque aí você tem o Instituto de Ciências e Letras, dos quais ele foi um dos fundadores, 25, tecnicamente a primeira escola. Depois você tem o Couto Magalhães, depois você tem a Escola de Enfermagem, depois você tinha pelo menos 4 clínicas aqui em Anápolis, e depois você tem ele como um dos fundadores da União Evangélica. Eu estava pensando, nós vamos fazer 120... As igrejas, você pode colocar aí... Isso.
você pode colocar na relação direta, que no período de... Você pode colocar 4 igrejas, pelo menos, que foram no mínimo afetadas. No mínimo. Mas olha que interessante. Exatamente. O que eu estava pensando esses dias. Agora, em 24, em tese, vai ser o centenário da chegada do Fanstone, né? Uhum. Ele chega, ele é o primeiro cirurgião do Centro-Oeste, com mais ou menos 600 mil habitantes, e também ele funda o segundo hospital de Goiás. Lógico que teve um na cidade vizinha aqui, mas fechou, etc. Funcionando era o segundo. Hoje a Unievangélica está formando 100 médicos por semestre. Olha o que aconteceu. Sem contar a enfermagem, etc. Enfim. Vamos seguir. Em nome de Cristo Jesus, essa história tem que ser melhor contada, meu irmão. A gente precisa. Entendeu? Precisa. E às vezes as pessoas não entendem o nosso entusiasmo de falar disso, né? Mas é porque o Anderson, de quem a gente está falando, ele é a terceira geração direta do Calley, que a gente quer conversar aqui um pouco hoje, né? E que ou seja, assim, infelizmente, eu vou falar isso com toda a abertura do meu coração, infelizmente, na medida em que alguns desses missionários foram sendo arrastados, né, para um nicho denominacional, a história católica deles, entendeu? A catolicidade do missionário deles se perde. E aí a história fica mal contada, ela fica contada dentro de um 10 que não traduz tudo o alcance. E é interessante, então, a gente falar dessas coisas do Fanstone, porque estava muito fresco, ainda não tinha muita contaminação institucional. Da Calley trouxe para o Brasil, e que é considerado o primeiro missionário protestante. Nós precisamos resgatar isso. Resgatar o fato de que a semente de origem reformada, assim, a primeira semente lançada de natureza reformada nesse país, considerado ele trazia um entendimento de evangelho integral, ou seja, ele não estava fechado, entendeu? A intencionalidade dele não estava focada apenas na questão institucional, litúrgica. Ele via, ele era o pastor da comunidade em todos os seus aspectos. A gente volta, então, para tentar entender esse DNA, né? Tentar entender essa história primeira, né? Essa fonte. E aí a gente começa com o nascimento dele lá no início do século XIX, né? O Calley, que nasce na Escócia. Você teve um tempo na Escócia. Você chegou a ter curiosidade de procurar alguma coisa dele quando esteve lá, ou não era, ainda não pulsava para você? Como que é? Rapaz, assim, eu vivo essa angústia, com certeza. Eu descobri um livro lá, porque não tinha literatura, né? Assim, a gente praticamente, você sabe da dificuldade aí, praticamente tem muita literatura do Calley. Mas na Escócia você encontra alguma coisa. E ele tem um apelido lá na Escócia. No meio cristão, o Lobo. Lá, ele foi chamado de o Lobo Escocês. Isso. The Wolf of Scotland, né? Por causa do espírito aguerrido, intrépido. Ele é um cara assim, né? Ele tinha essa coisa assim, meio, né, de avançar, né, de não ver barreira, de ver fronteira, um espírito bem inquieto mesmo. Sim. Que legal. E aí, Paulo, a gente sabe, e eu quero deixar você livre aí para dar o foco, né, o norte, até porque, infelizmente, ou felizmente, uma hora passa assim no estalo, né? Mas a gente sabe que ele queria ir para a China, substituir um missionário que... Aquele missionário lá da China, você sabia que eu vou lembrar o nome aí do sociólogo, Karl Marx era apaixonado nesse missionário, sabia? Lia sobre ele, estudava, etc, etc. Enfim, e aí você tem esse trabalho que ele quer ir para
para a China, mas ele acaba indo para a Ilha da Madeira para cuidar da esposa, fica lá, há uma série de fatores, inclusive um ensino para o pessoal pra aprender a ler e escrever, que chega a atingir quase 5.000 pessoas, né? Um hospital, no mínimo, ali com 12 leitos, etc. Depois ele vai para a Irlanda, trabalha um pouco lá, depois ele vai para a Síria, trabalha um pouco lá, vai para Jerusalém, depois passa pela ilha de Trinidad e Tobago, ajuda lá, vai para os Estados Unidos para ajudar refugiados, um tema tão novo, e trabalha lá, e de lá ele vem para o Brasil, e aí quase 20 anos aqui, inclusive um dos episódios estamos falando de 1850, ele faz uma classe para ensinar escravos a ler e escrever. Olha, aí eu não sei, você... Rapaz, assim, eu fico assim emocionado a gente falar desse assunto. Eu creio, Eliel, assim, eu quero depositar isso no coração das pessoas, porque a vida da gente é muito curta. Você é um cara jovem, um estudioso, tem algumas pessoas nos acompanhando. Eu chamei um amigo que está acompanhando a gente, está acompanhando a live aqui. Quero mandar um abraço lá para o Silfarne. A gente está encontrando um grupo de pastores lá na região de Petrópolis, porque foi onde o Cali se instalou. E eu falo essas coisas porque eu entendo, né, que esses homens encontraram lugares propícios, né? Assim como Deus prometeu uma terra prometida, e ali eles iam encontrar as condições para desenvolver a visão que Deus deu. Eu também entendo que existem marcos geográficos, sim, na história, e as pessoas... na verdade, o mundo visível se beneficia daquilo que é o invisível, né? Então, sim, as estradas, as bandeiras, as conquistas vão fazendo a trilha daquilo que já está preparado. Nós precisamos resgatar isso na própria evangelização. A gente foi ganhando uma ideia tão religiosa que a gente acha que nós é que trazemos, né? E, na verdade, a trilha é feita descobrindo os recursos que já estavam estabelecidos por Deus, né? E eu acho que essa é a responsabilidade do cara. Aí ele chega, encontra os recursos, ele faz justiça, porque ele percebe que as pessoas não estão vivendo de acordo com os recursos dados por Deus. Que é mais ou menos o que Paulo fez lá no Areópago. Vocês desenvolveram aqui uma religiosidade e acaba que vocês estão aqui com Deus aqui no meio disso tudo que vocês não conhecem. Então eu vou ajudar vocês a conhecerem o Deus que vocês não conhecem. Eu acho que esses homens que tinham essa clarevidência, eles percebiam isso, né? Eles não estavam carregando uma emocional. Eles estavam carregando sensibilidade. Perfeito. Eles tinham que ter eles nem sensibilidade para ouvir Deus, sensibilidade para perceber as pessoas e para fazer essa materialização, aplicar esse evangelho dentro daquilo que é o que Deus tinha provido e criar ali o quê? Uma terra que traduzisse as virtudes de Deus, a promessa de Deus. Eu vos farei. E aí, para minha surpresa, naquele relato que você me mandou, isso é um fato novo para mim, que só vem engrandecer, né, assim, fazer essa conexão, é que o Calley, ele tinha essa amizade com o Hudson Taylor a ponto de ele pregar no funeral dele. Perfeito. Então, isso gera uma conexão histórica, isso coloca o Brasil numa conexão histórica, assim, da maior importância. Entendeu? Perfeito. A gente entende que o Hudson Taylor é esse cara que tipifica missões numa outra perspectiva, numa outra grandeza. Sim. Entendeu? Até tem um dado, Paulo. Uma outra grandeza missionária, um cara da integralidade, da vida, da adoção do povo. Ou seja, o Hudson nunca foi confundido com um religioso colonialista, como às vezes a igreja é confundida. Né? Às vezes a igreja carrega essa pecha, carrega esse estigma do colonialismo, confunde, ela exaspera, né? Ela exagera no seu afã de salvar, ela acaba mais colonizando, né? mais formando prosélitos do que espirituais. Enfim. Perfeito. E então isso coloca o Brasil também num protagonismo, porque gera uma conexão que, pelo amor de Deus. Outra coisa que é interessante a gente lembrar na história, e vale para todo mundo ouvir aqui, que quando aconteceu aquele grande movimento missionário, né,
Que as 1910, Isso. na Escócia. Exatamente. Que eles resolveram esquadrinhar a terra e terminar a tarefa do ID. Isso. A América do Sul, principalmente o Brasil, ficou de fora dessa. Perfeito. Isso é outra coisa muito importante, a gente entender a nossa história. Ou seja, num certo sentido, a gente precisa resgatar um pouco dessa originalidade, entender o seu protagonismo histórico, o que ele representa no sentido do que o mundo europeu viu aqui como, de fato, um novo mundo. Naquela divisão, Sim. que já era uma tarefa com uma carga institucional muito grande, ou seja, as missões foram feitas, eram para ter sido feitas, e não vai aqui nenhuma censura ao que foi feito. Mas Lógico. havia um viés institucional forte, porque aquilo foi mais ou menos entre país, aí, a tendência inglesa, a tendência escocesa, francesa, cada um foi pegando, né? A tendência luterana, alemã, cada um foi pegando uma parte para resolver liquidar essa fatura. A conclusão católico, e como país católico não cabia dentro desse projeto missionário, ficou de fora. Perfeito. Entra também a percepção do Cali e do Funston, que criaram uma associação missionária, que é o cara aí dos nomes aí das datas, criaram uma associação totalmente à parte disso, com características muito próprias e sem o viés institucional. Perfeito. Esse contexto, nós precisamos entender isso na história do Brasil de uma vez por todas. São resgates, são uma reação. Isso é libertação. É uma luz. Para entender que o que chegou aqui, chegou com aquilo que, vamos falar assim, seria o que de mais moderno existe. Sim. O povo está tentando chegar lá e eles já estavam... Se o Brasil resgata a sua originalidade histórica, é o que todo mundo está procurando. Sim. É o que todo mundo está procurando. E aí, Paulo? O cara, essa trajetória, né? Ou seja, o Cali percorreu as culturas, né? Ele tinha vivência com a cultura asiática, ele tinha a vivência com a cultura do Oriente Médio, né? E ele tinha a cultura europeia. Então esse cara é um britânico e escocês fazendo um avivamento espiritual em Portugal, país catolicíssimo. Veja, a vivência desse homem, alguns historiadores dizem que o avivamento na Ilha da Madeira foi tão grande que houve uma noite de São Bartolomeu, como houve na França. Isso. Com propriedades, incêndios, tudo. Entendeu? O Cali, quem conhece a Ilha da Madeira, eu tive lá, tive o privilégio de estar lá mais de uma vez, aquilo é um paliteiro, aquilo que não é abismo, é montanha. Então, quase não tem trator. Pra você ter uma ideia, na Ilha da Madeira tem maquinário, praticamente agricultura mecanizada. Até hoje é animal. O aeroporto da Madeira, como não tem lugar plano suficiente, parte da pista é construída sobre o mar em pilares. Uau. É o único no mundo. Você tem uma ideia do tanto que o terreno é acidentado. Por que eu estou dizendo isso? O Cali reunia mais de 3 mil pessoas no domingo de manhã, ao ar livre, para ouvir pregação. As pessoas viajavam e acampavam ao ar livre. Isso dentro de um país católico. E houve uma diáspora dos madeirenses. O Cali aí pedir. O Cali foi intermediar lá com a igreja de Boston, nos Estados Unidos, lá, a recepção desses refugiados, que não eram refugiados comuns. Eram refugiados cristãos, reformados, protestantes, filhos do avivamento. Então ou seja, ele trafegou por todas essas realidades antes de chegar no Brasil. Então a vivência dele, a igreja brasileira nasce com essa leitura. Do que é o evangelho nas várias nuances. Então, é uma igreja que nasce a partir de um homem que tem uma percepção missionária cosmopolita.
plantou igreja em Israel, plantou igreja para árabes e judeus juntos. Ajudou a costa africana, porque a ideia dele era ir lá para as Ilhas Canárias. Então, assim, isso está dentro do nosso DNA. Sim. Entender. Eu não estou exagerando, Eliel. Não, tá não. O Andrew Bonar, que é um dos maiores missionários da Escócia, diz que o trabalho dele na Madeira seria considerado o maior avivamento missionário, a maior obra missionária. Mas foi esquecido. Essa tecla que você bate sempre, né, do rito, da religiosidade, o que o pessoal está dizendo em Edimburgo é o Brasil é um país cristianizado. E ele fala, que cristianizado? Que coisa é essa? Né? Não é uma questão de nomenclatura, não é uma questão de nome, é questão de um espírito. E é tão forte isso, Paulo, que em 1850, ou seja, até 1950, a expectativa de vida era de ser 45, 50 anos. Você imagina em 1850. Ele vai chegar no Brasil com quase 50 anos de idade. 50 anos a gente está pensando em aposentar, o cara está começando. Que espírito é esse? Que garra é essa? Você pensa, um cara com essa idade naquela época. As condições. Perfeito. Maravilha. Então você vê, na época que ele fez isso, o povo acha que ele fazia isso com patrocínio, né? Por ele ser britânico. E o cara vivia de comportagem. Ele era médico. A medicina não dava para ele retorno, quase fazendo uma medicina gratuita, atendendo o pobre. E ele vivia de comportagem. Na verdade, ele vendia literatura, vendia Bíblia, livros. Os discípulos dele, a maioria vivia de comportagem. É a ponto dele ser despejado, né? Sim. Então o cara não tinha dinheiro para pagar aluguel, rapaz. Não. Então eu tive na Ilha da Madeira. Sim. E o Cali tinha uma máxima. Ele dizia, quem sabe mais ensina para quem sabe menos. Então ele não só atuou na área da saúde, como ele atuou na área da educação. Sim. E ele usava a Bíblia como material de alfabetização. Sim. Então, como a maioria dos madeirenses não sabia nem ler nem escrever, ele pegou os poucos que sabiam e usou a Bíblia como livro-texto para alfabetizar o país. Perfeito. Então, assim, a distribuição de Bíblia na época dele lá foi fantástica, o apego. E assim, não há uma área que ele não tenha colocado a mão lá ou aqui no Brasil. Perfeito. Ele vai Estados Unidos, acolhe lá e depois é de lá também que ele traz os discípulos para poder ajudar, né, aqui no Brasil, dentro do cenário que ele encontrou aqui. Perfeito. Inclusive, Paulo, na Ilha da Madeira foram milhares, né, de literatura, de material distribuído, inclusive depois queimado em praça pública, e os que conseguiram manter aquele esquema, escondia no meio do muro, embaixo da terra, para ler à noite. Uma história fabulosa, né? Algumas pessoas estão perguntando aqui de quem nós estamos conversando. Nós estamos conversando do médico missionário Robert Reid Calley, que nasceu na Escócia, atuou na Ilha da Madeira, atuou no Oriente Médio, atuou aqui nas Ilhas de Trinidad e Tobago, pelo menos visitando, acompanhando nos Estados Unidos, e deixou uma marca fenomenal no Brasil. Como nós colocamos, né, Paulo? Ele estudava grego e hebraico junto com Dom Pedro. Oi. Estudava grego e hebraico com ele, né? Ele teve uma classe de escravos para ensinar a ler e escrever. Entre os anos 55 e 60 teve pelo menos 2 pestes. Ele foi para a rua atender o pessoal, né? Eu anotei algumas coisas, assim, né? Além da medicina, além de tantas outras coisas, ele adotou, né? O filho dele, com a Sara, por adoção, que também se tornou médico, ou seja, pioneiro na questão, né? Esse espírito de adoção, de acolhimento.
Ele também, um tema que seria, eu falo assim, ultramoderno, né? Que Sim. seria essa questão do racismo. Ele Perfeito. bateu de frente com a questão racista, escravagista, e Uau. criou uma classe de formação, de alfabetização para negros. Você pensa bem. Legal. O que era isso? É um cristão protestante num país católico, ou seja, eu acho que não puseram a mão nele porque ele era britânico, e quem estava segurando a onda da coroa portuguesa aqui no Brasil era a Inglaterra. Então acho que isso acabou Sim. Porque o cara focou demais. Foi muito provocativo, né? jornal, né? Uma sala para negros e afrontar nessa cultura escravagista. Sim. E também ele a igreja brasileira já nasceu pioneira também na questão remota, porque quando ele finalmente voltou para o Reino Unido, a assistência Sim. que ele dava os discípulos que ele deixou no Brasil, que ele deixou nos Estados Unidos, era por carta. Perfeito. Então nós não temos literatura muito... a maioria da literatura do cara eram folhetos, né, de evangelização, de comunicação do evangelho. Ele usou folhetos no período das pandemias, né? Perfeito. Ele ficou como médico no período da gripe espanhola. Então ele escreveu um folheto específico para o contexto. Então, assim, rapaz, fantástico. A igreja brasileira, ela precisa, não é uma necessidade, é uma coisa essencial. Sim. Então não é que a igreja brasileira não tem essa necessidade, ela tem essa responsabilidade Perfeito. de resgatar a sua essência. A igreja brasileira precisa conhecer a essência a partir da qual ela foi formada, para compreender melhor o seu papel, para deixar de viver uma certa orfandade. Não conhecer essa história faz com que a igreja brasileira seja uma igreja meio que órfã. Ela passa a ser filha de algumas instituições e não filhas de uma identidade, de uma natureza, de uma carga profética, propósito. E aí, Paulo, tanto na Ilha da Madeira quanto aqui no Rio, você sabe muito bem que ele escrevia em jornais, ele traduziu livros e ele compôs música. Possivelmente com uma pegada mais do povo, da região, porque na Ilha da Madeira isso virou febre, né? E no Brasil, a esposa dele, junto com ele, deixou um catálogo aí de pelo menos mais de 400 músicas, né? A mulher dele, a segunda Sara, porque ele ficou viúvo da primeira, né? A primeira Perfeito. dele era muito doente, até disse que ele foi parar lá na Madeira. E aí depois logo ele faz assim, na questão da ecologia, né? Quantas músicas, quem é da igreja presbiteriana aí sabe bem quanto que, né, a igreja congregacional, enfim, é uma história forte. E o interessante é que eu falo, então não havia área onde ele não metesse a mão, né? Ou seja, tudo era uma oportunidade para alguém está até comentando aqui, né? Ele foi o formador da igreja congregacional. Isso. E na verdade, a igreja congregacional, ele não foi o formador, né? Ela se formou a partir. Na verdade, a igreja que ele quis criar no Brasil, ela não tinha denominação, né? Ela era uma igreja cristã, né? Então, assim, mas depois, até por força da circunstância, ter que entregar o patrimônio, direcionar os prédios, ou seja, trazer uma certa organização, porque a ideia dele era uma igreja que não tivesse a parede, né? Não tivesse o muro nacional, mas que atendesse todo mundo de forma plena, né? Perfeito. Então, assim, isso também é um aspecto nessa questão da unidade, né? A visão do Cali era uma visão de unidade. Então, a igreja brasileira, ela tem esses aspectos da unidade, né, do pastoreio da comunidade, da responsabilidade social, enfim, ele vai contemplando tudo isso, né, a educação. Então, ele atende, né, do pastoreio no
sentido geral, da saúde, da educação. Ou seja, a gente fala do aspecto intelectual, alma e espírito, não ficou nada de fora. Ele atendia questões de alimentação, questões de saúde, como intelectual e também espiritual. Perfeito. Paulo, a gente sabe que o Fanstone, Dr. Fanstone, que fez um trabalho em muitos aspectos semelhantes ao trabalho do Calley, e fez aqui em Anápolis e em Goiás, ele cita o Calley, né, no livro dele. Agora, até que ponto você acha que o Calley foi objeto de pesquisa do Fanstone, de leitura? Até que ponto ele conheceu essa história e isso replica? Por exemplo, você está falando desse viés internacional, né? O Fanstone trouxe para Anápolis agentes de saúde e professores de pelo menos 5 nações. Você tinha aqui escoceses, ingleses, você tinha aqui norte-americanos, canadenses, até dinamarqueses esteve trabalhando e atuando aqui, né? Teve um médico oftalmólogo do Canadá que queria conhecer o nosso rio aqui, o Araguaia. Ele falou, tudo bem, você vem, mas você vai ficar pelo menos uns 10 dias fazendo cirurgia no povo. Aí o cara veio e depois ele mandou alguém para guiá-lo lá para o Rio. Até onde você acha que houve um impacto assim, intencional do Fanstone de conhecer, saber dessa história? Se eu tiver doido, vocês me internam, cuidam de mim e tenham paciência comigo. Mas meu empenho aqui, nessa região, principalmente, é exatamente o resgate dessa história, dessa ligação. Nós vamos entender o seguinte, que o pai do Fanstone, que é o Fanstone I, né, lá de Recife, o pastor, ele recebeu o chamado missionário dele nesse contexto, né? Ele convive lá, ele é da relação, ele recebeu isso na fonte do Calley, da escola onde ele ensinava, dentro desse contexto. Então, eu penso assim, eu faria a pergunta de forma diferente. Não é até que ponto ele foi influenciado, é até que ponto ele não foi influenciado por outros pensamentos. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu com Fanstone, pai, é que ele não tinha outra referência. O que tocou, o que ele viu, o que despertou, entendeu, né? O evangelho entregue para ele foi esse. Então ele não tinha outra coisa em mente. Você vai vendo isso na história. Então, se você olhar a história do Fanstone em Recife, porque esse foi o caminho. O Calley chega no Brasil e nós temos 2 polos de movimento protestante primário no Brasil, que é o Rio de Janeiro e Recife, que é para onde os discípulos primeiros do Calley vão. Eles vêm para o Rio, o Calley dá uma assistência direta para eles, e logo em seguida ele também atende e tem pessoas da relação direta com ele em Recife. Para onde o Fanstone vai? Para Recife. É esse entendimento. Tanto é que a igreja congregacional também é forte lá naquela região. E o Calley, ele não tem a bitola institucional, porque ele sofre o mesmo drama do Calley. Por quê? O Calley não podia ser enviado como missionário porque era tecnicamente leigo. Ele quis se graduar teologicamente, não foi possível, ele acaba sendo enviado por uma outra instituição que não a dele. Isso acaba contribuindo, porque ele tem que ser um missionário, não sido repudiado pela própria denominação. Penso, né, que isso contribui. Acontece mais ou menos a mesma coisa com o Fanstone. O Fanstone pai é manco. É manco. E então ele não se enquadra. Ele não atingiu a nota de corte, ele não seria aceito como missionário, ele foi repudiado. Então tiveram que fazer um arranjo, ou seja, esse homem chega no Brasil, dentro dessa esteira de integralidade,
eu acho, sem conhecer outra realidade. Ele não tem outro paradigma. Ele tem o paradigma que o gerou. Ele foi gerado nisso. Legal. Entendeu? Então não é que eu acho que ele tem... até que ponto ele foi influenciado. Eu acho que ele não foi influenciado. Ele não se contaminou. Entendi. Então, eu estou enfatizando isso porque nós precisamos lembrar, Eliel, que o que chegou aqui no interiorzão do Brasil foi muito original. Então nós temos aqui no Brasil. É como se a gente tivesse um tripé. E eu percebo, assim, em nome de Cristo Jesus, a gente roda o Brasil e você percebe esse ambiente propício para o questionamento. Por que aqui o evangelho cresceu tanto e deu tão certo, as denominações encontraram? Porque aqui encontrou um ambiente para o instigante, um ambiente, o terreno é próspero e o céu é limpo. Entende o que eu estou dizendo? Isso é uma combinação do Couto Magalhães, o cara que veio São Pedro. Couto Magalhães chegou aqui e essa foi a leitura que ele fez. Eles queriam trazer a sede do Império para cá, porque a ideia deles é que aqui na região do Araguaia você tem abundância de água, riqueza ambiental e céu limpo. Então é uma combinação favorável para desenvolver o homem na sua plenitude. Ele chegou a escrever, você me comandei para você. Que às margens do Araguaia nós temos as condições para formar um homem pleno. Perfeito. Tá vendo? Não era só o Funston. Havia um movimento. Eu acho que, na verdade, influenciado ao longo da história por outros pensamentos. Então não é que esses homens foram influenciados. Quem veio depois é que foram trazendo outras influências. Mas se a gente tivesse aqui uma depuração, era isso que a gente ia encontrar. Porque está acontecendo simultaneamente. Nós precisamos entender também que logo vem a República. Entendeu? Eu acho que aí vem uma mudança que a coisa... Houve entendeu, né? Um salto. Você está colocando uma questão muito interessante, porque em história a gente vê que quando está iniciando a República, alguns padres e missionários católicos ficaram preocupados porque o casamento civil já sairia fora da igreja e muitos processos. Aí eles tiveram um movimento chamado ultramontano. O que é o ultramontano? Olhar além montanha e voltar para Roma. E para que isso acontecesse, eles trouxeram as romarias, intensificaram o processo do rito, que é uma questão que você fala muito. Então só tinha um jeito de proteger o avivamento que estava acontecendo aqui. Qual era o único jeito de conter esse avivamento? O rito. E, desgraçadamente, aqui... Você está vendo que existe nós temos um tripé inquieto. Essa região ali de inquietação, depois a região nordeste, e isso veio do centro. Então, aqui passou a ser um polo de avivamento, como até hoje, de influência cultural. Querendo ou não vou entrar no mérito da qualidade, vou falar do pulso. Né? Então, a música que se canta hoje, o maior evento, palco Guinness do mundo está acontecendo aqui, né? No Serra Dourada, que é o Vila Mix. Então, assim, entende o que eu estou dizendo? Então, assim, esse pulso, como é no Nordeste, como é a questão, a influência cultural do Rio de Janeiro e muitas coisas, religiosidade, ou seja, e isso veio muito direto. É muito rápido. Então, nós precisamos entender o valor da nossa região aqui como fonte. E aí, o que acontece? A única forma de você conter essas coisas é com religiosidade. Então, você tem que trazer legalismo, você tem que trazer instituição. O que você encontra lá no Nordeste? Essa barreira. Então, qual a única coisa que conseguiu conter? Então, pega essa espiritualidade e leva ela para quê? Para o rito. Interessante. Leva ela onde é o principal polo
de dominação político-intelectual desse país. Entendeu, né? Então, Sim. assim... Então, essas fontes emanatórias, elas estão aí, permanentes. Sim, sim. Assim como você vai caminhando mais para o sul, você já tem uma outra forma de leitura evangélica que é bem mais europeia. Aí sim. Isso. Então, essa igreja original do Brasil, o Brasil, ela veio Rio, Nordeste e Centro-Oeste. Interessante. Interessante. Ô Paulo, outra questão também... das coisas, dos envolvimentos. Sim. Pegando essa questão relacional, a gente percebe tanto o Calley, né, que é muito marcante isso nele, né, ele está preocupado com o pessoal exilado, está preocupado e ocupado, né, mais do que preocupado, ele está ocupado em fazer um ensino à distância, com cartas, com visitas. Você imagina o que é você cruzar o oceano em 1850? Assim, quase que um terço da tripulação chegava às vezes sem vida, né? Fora as doenças, etc. E aí você percebe no Funston pai essa questão das relações. Ele mais de 20 vezes cruzou o oceano para visitar o pessoal no Brasil. E você percebe também o Funston. E essa é uma abordagem que você tem feito recorrente, que a questão é o irmão, a questão é a relação, a questão é o ser humano, a questão é a pessoa. Instituições, prédios, livro, só tem razão de ser se for por causa da pessoa. São necessários, estão aí, são ferramentas. O nosso discurso aqui não é anti-institucional, pelo contrário. Lógico. Só que isso é uma ferramenta, isso não pode exercer uma influência tal a ponto de comprometer a essência. Legal. É o definitor da identidade. Então, e aí você percebe que esses homens eles não estavam preocupados em estabelecer hierarquia. Não havia uma cadeia hierárquica. Havia uma forma orgânica de ser igreja. Até porque nós estamos falando de dois expoentes que não são tecnicamente pastores acadêmicos. Perfeito. Nós estamos falando de Calley e de um Funston. Sim. Eu acho que é importante a gente entender essa, entendeu? Assim, porque precisava desse aporte teológico mais curado, mas isso não se corrompe porque esse pastor vai gerar um pastor médico, um médico pastor, vai produzir isso de novo. O fruto final do processo não produziu uma coisa diferente. Isso não foi apurando para o lado acadêmico. Sim, sim. Entendeu, né? O fruto disso que chegou até nós aqui não apurou para o lado do academicismo teológico. Lógico. Apurou para o lado do compromisso social. Então nós tínhamos que resgatar isso. Perfeito. Porque nós começamos a fazer uma depuração no sentido inverso, que é o que começou a acontecer depois. Depois que as missões de forma mais institucional chegaram, a preocupação delas não era o cuidado do povo, era a expansão da instituição. Aí ela começa a formar representantes da instituição e não cuidadores do povo. Interessante. O tipo de líder que foi sendo formado. Sim. Enquanto no viés do Calley, eu tenho gente que abre hospital, abre escola e abre igreja, ou seja, abre tudo. Sim. Do lado institucional, eu começo a ter pessoas que vão chegando e só sabem abrir igreja. Perfeito. Não abre tudo mais, porque agora nós estamos com um tipo de missões mais voltado para a manutenção da instituição do que com o cuidado do povo. Perfeito, perfeito. Então, isso que é importante o exemplo de Anápolis. Nós temos que resgatar isso, Eliel. Sim. Nós temos que ter voz
em comunicar Sim. isso, entender que o nosso Phantom aqui de Anápolis, ele é uma expressão evoluída Perfeito. da semente. Perfeito. Ele seria um exemplar. Se a gente tivesse um museu evangélico, nós Sim. pegar o Phantom de Anápolis, que, entendeu, né? Sim. E põe lá, e fala assim, agora eu vou mostrar para você aqui o elemento simbólico do Legal. que nós estamos falando. Legal. Legal. Verdade. Verdade. Entende? E Sim. aí o que acontece? Tem seminário em Anápolis? Tem igreja em Anápolis? Tem templo, tem tudo isso, mas também tem as outras coisas. Tem. Perfeito. Agora, Paulo, a gente foi fazendo uma depuração inversa, entendeu? O tipo de estratificação que nós estamos fazendo está equivocado. Nós tínhamos que estar estimulando a nossa teologia, tinha que estar estimulando os nossos jovens os cuidados. Sim. E não pegando os nossos cuidadores Sim. e transformando eles em acadêmicos teológicos. Perfeito. Nós Perfeito. estamos transformando cuidadores em teólogos, em vez de transformar a nossa teologia em geradora de cuidadores. Da cidade. Da cidade. Da cidade. Isso é perfeito. Eu fico vendo os congressos que nós tínhamos aí, 1900, 1910, 1930. Rapaz, o pessoal trabalhando todo mundo junto, fazendo congresso metodista, batista, todo mundo atuando junto. As grandes universidades protestantes que nós temos no Brasil hoje e os hospitais, eles são antes de 1900. Os grandes colégios. Aí parece que chega um ponto da história que perdemos. Não é? Por isso, porque o que acontece? Que é quando começa a chegar a grande leva desses missionários, que agora eles são tijolos, homens de Deus, deram a vida, pelo amor de Deus, assim, deram a vida, são nossos pais. Sim, sim. Eu tenho no meu coração só gratidão. Sem dúvida. Mas a gente tem que entender também, assim, o que foi acontecendo lentamente no processo. Entendeu? Sim, então, assim, sim. Olha, nós estamos caminhando para o fim. Sim. Essa live, sim. Com todos os percalços que nós tivemos, eu vi que ela tem várias paradinhas, mas nada que comprometesse. Eu acho que o principal, eu espero que quem está nos acompanhando aí receba isso, vai atrás. Sim, sim. Eliel, por favor, sei que você é um cara assim, eu acabo fazendo isso, mas se alguém quiser entrar em contato com você, que está vendo a live aqui, por e-mail, para a gente poder disponibilizar um pouquinho de literatura que tem. Sim. Sim. Enfim. E quem estiver nos ouvindo, por favor, procura ler. Eu coloquei aqui o nosso... o nosso livro está aqui, está bem atrás de mim aqui, ó. Sim. Então, quem quiser receber um exemplar desse livro aqui, ele está em português e inglês. Não deixe ler. Leitura. Fantástico. Leitura obrigatória para quem quer entender aquilo que nós estamos lutando em nome de Cristo Jesus. Essa coisa do evangelho integral no Brasil, ela muitas vezes acabou sendo arrastada por um viés de apologética, defesa de ideias, de posicionamentos sociopolíticos. E, na verdade, eu quero deixar claro que o meu engajamento nesse processo sempre foi no sentido de entender que isso não é uma bandeira que nós estamos defendendo. O evangelho integral é parte essencial na formação da identidade da igreja brasileira. A igreja brasileira tem autoridade para falar sobre isso. Esse assunto não é estranho à nossa identidade. E nós temos que resgatar nosso protagonismo nessa questão. O Eliel depois pode deixar contato, e-mail, para também não congestionar a cardióloga. Você faz o que for melhor aí. O pessoal já está perguntando onde é que pode ter o livro. E outra coisa, quem está nos ouvindo, lê o que você puder em inglês, Robert Calley, entenda isso no Brasil. E eu queria aproveitar, porque isso vai ficar registrado, já tem gente pedindo aí para guardar isso, é o seguinte, um apelo à União Evangélica. Meus amigos estão aí, que são amigos pessoais, conheço.
Não é à toa que a gente está se encontrando nesse sentido. A União Evangélica tem assim as condições de retomar essa discussão Sim, sim, para sim. a igreja brasileira e para o meio acadêmico cristão brasileiro. Perfeito. Quem sabe promover um encontro aí das coordenações, nem que fosse a partir das reitorias aí, não das reitorias, das capelanias, Sim, quem sim. sabe aí das escolas, das Metodista, Mackenzie, Universidade Batista, Unicef, ou seja, essas escolas que têm essa bandeira reformada, protestante, e trazer essa discussão, Eliel, Sim, porque sim. o abismo para onde isso está desceu, tem que ser, alguma coisa tem que ser feita Sim, de forma consciente, e eu não vejo outra forma sim, de cooperar sim, senão o resgate sim. desse entendimento histórico. Sem Não é dúvida. voltar ao passado, mas é entender nossas origens, entender o que forma a essência de quem nós somos, Sim. a história, fazer uma releitura da história. Então eu queria ir para a União Evangélica e a gente, entendeu? Assim, aproveitar que nós estamos aqui do lado de Brasília, estamos aqui Sim. em Anápolis, e quem sabe, Sim. cada vez mais, trazer isso como forma de discussão objetiva. Sim. Já estou mandando um recado para o nosso também lá de Petrópolis, ninguém Sim. se julgue pequeno demais, inferior demais, nós estamos falando de Perfeito. coisas que têm representação histórica e tem autoridade. Quem visita Sim. a Ilha da Madeira, se você for lá visitar a igreja, o prédiozinho, onde o cara da Ilha da Madeira, você vai balançar e falar assim, não existe chance, porque é uma coisa assim que, olha, nem é ridícula, de uma casa mais ou menos, entendeu, né? É uma coisa muito pequena, mas ele nunca viu isso a partir do prédio. Ele sempre via como é que as igrejas poderiam penetrar nas casas e, a partir das próprias pessoas, produzir essa evolução. Fantástico. Paulo, muito bom. Dentro desse escopo maior aí, a gente está pensando um congresso online aí, você é o primeiro nome lá da lista, aí para o mês de setembro, outubro, a gente pensar nessas coisas. Pensar na juventude, pensar na educação, nessa transformação que vem de dentro do espírito livre, vivo, né, e resgatando esses princípios para que essa geração, em nome de Jesus, acorde. Em nome de Jesus, para algo maior, mais impactante. A palavra está com você para encerrar. É isso. Eu creio que é a gente não se acomodar, assim como esses homens não se acomodaram. Eles não se detiveram diante não se detiveram diante das imposições colocadas, né? O Cali, a começar do Cali, ele rompeu um paradigma. Perfeito. Que já era um paradigma. Então você entende assim, né? Sim. O primeiro missionário brasileiro é um cara que rompeu o paradigma de que não era possível ser missionário sem formação acadêmica, teológica regular. Perfeito. Ponto. Então nós precisamos reencontrar essa pessoa que é espiritual, que conhece teologia, que se dedica ao conhecimento teológico, mas que usa a sua espiritualidade a partir dentro daquilo que é a dotação dele, que é a vocação dele. Ou seja, ele não tem que ter dividida. Hoje, boa parte dos nossos jovens tem a mente dividida e a própria igreja ensina ele a ser assim, porque ele é uma coisa ou outra, né? Então ele tem que se dedicar a uma coisa ou outra, ele não consegue ter isso de maneira integral na mente dele. Então eu queria deixar esse apelo que talvez assim essa seja a coisa que a gente precisa resgatar, essa integralidade a partir da própria pessoa, entre a sua espiritualidade e a sua integralidade, ou seja, acabar essa parede entre ciência e fé e ciência. Então a igreja
nasceu de uma semente onde isso se harmonizava e onde essas duas coisas contribuíam. Isso matou. Eu venho de um avivamento que aconteceu dentro das escolas. Sim. Então não há esse conflito. E hoje o meio acadêmico está deteriorado porque se divorciou da fé. E aonde a fé foi preservada, muitas vezes ela não está conseguindo fazer a leitura da ciência porque ela está tentando fazer o resgate da fé institucional e não da fé racional. Então, boa parte de algumas das nossas faculdades tem problema porque elas estão querendo salvar as suas vocações missiológicas a partir de um dogmatismo religioso e não a partir de uma convivência espiritual com a própria ciência. Então, naquilo que são as universidades tentando preservar a fé, nós podemos ter um declínio do conhecimento científico, e não onde se propõe o conhecimento científico, nós podemos ter uma queda. Ou seja, esse divórcio só deixa todo mundo doido, escraviza, torna todo mundo escravo, de uma coisa ou de outra. Né? São seres importantes. Então, em nome de Cristo Jesus, em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Então, é isso. É esse o apelo, né? Da gente ter essa pessoa integral. Nós não vamos ter um evangelho integral se isso não for a partir de uma pessoa integral, porque a Bíblia diz que um homem com a mente dividida não prospera. Perfeito. Muito bom, Paulo. A fé sem essa racionalidade ou a razão gera um misticismo, e essa razão sem uma base de fé gera um racionalismo doentio, né? Exatamente. A gente precisa. Paulão, show de bola, hein? Muito bom. Cara. Obrigado.